Olá, minha gente linda. Mais uma vez aqui estamos, falar de Jesus, esse prazer. Eu costumo dizer que é uma delícia falar de Jesus. Me revigora, eu fico revigorada, eu fico bem de saúde, durmo melhor, né? A não ser quando tem as implicâncias, mas me faz muito bem falar de Jesus e saber que os ensinamentos dele estão correndo por aí, tá? Já está aumentando, né? A quantidade de pessoas que estão vendo, apesar da simplicidade. Eu não tenho tecnologia, não entendo nada disso, eu sei que não fica agradável os vídeos, mas o importante é o que ele está falando, né? Eu trouxe para hoje a ressurreição de Lázaro, que eu havia gravado já há uns 20 dias, eu gravei essa passagem de Jesus, só que ficou mudo. Aí eu fui mostrar para o meu neto e ele falou: vó, não tem jeito, você tem que fazer de novo, não tem como consertar quando fica mudo. Você deve ter esquecido de ligar o microfone, você deve ter esquecido de ligar alguma coisa aí. Mas a gente faz de novo. E se precisar, eu faço de novo, e de novo, e de novo. Tantas quantas vezes for preciso, eu faço. Não tem importância, não. Se precisar, eu viro a madrugada fazendo, tá? Essa passagem, a ressurreição de Lázaro, ela está no Evangelho de João, no capítulo 11. Ela é bem grandinha. Do versículo 1 ao versículo... Olha só, 45, são 45 versículos. Então, assim, a maioria deles eu vou passar sem ficar comentando muito. Não precisa se preocupar, que não vai ficar tão longo não, tá? Então, o que é ressurreição? O judeu, alguns, né? Não são todos não, acreditavam na ressurreição. O que é ressurreição? É subir aos céus com corpo, com esse corpo material. É diferente de reencarnação. A reencarnação, você volta, adquire um outro corpo, um novo corpo. E quando chega a hora da morte, né, desencarna, ou seja, deixa a carne e sobe para o mundo, ou desce, não sei, né, para o mundo espiritual, sem esse corpo, só o espírito. Mas alguns judeus acreditavam na ressurreição, que é subir aos céus com o próprio corpo. Eu acho que é exemplo de Elias, e teve um outro também que subiu com o corpo, e isso marcou demais o povo judeu, tá? Então, e Lázaro? Lázaro era muito amigo de Jesus, é aquele irmão de Marta e Maria, que morava em Betânia, e Jesus sempre visitava Lázaro, Marta e Maria. Eles eram muito amigos, e Jesus gostava muito de se hospedar na casa deles por causa dessa amizade. Então Lázaro, aquele amigo do peito, aquele amigo mesmo de Jesus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, um certo Lázaro, ou seja, não era alguém importante da política ou do governo romano, ou mesmo da Judéia ou da Palestina, não. É um certo Lázaro de uma aldeia lá em Betânia. É essa aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A aldeia quer dizer, não é uma cidade, é tão pequenina que era considerada uma aldeiazinha, né? E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Maria é aquela, gente, não vão confundir com mãe de Jesus não, tá? O nome Maria ou Miriam era muito comum, ou não sei se é ainda, no meio do povo judeu, tá bom? Gente, eu amarrei esse lenço no meu cabelo, porque ele estava tão, assim, alvoroçado, ouriçado, encrespado, eu tenho cabelo crespo.
Deve ser descendência de negro, né? Aquele cabelo mesmo bem crespo. E eu tenho na minha família, e tenho muito orgulho disso. Então, irmão, Maria era muito conhecida, por isso que ele está citando aqui Maria, por causa dela ter lavado os pés de Jesus. E passou aqueles, tipo óleos, né, essenciais, massageou os pés de Jesus. E como ela tinha cabelos muito, muito, muito longos, ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, tá? E o irmão estava enfermo, era Lázaro. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mandaram um recado para Jesus. E naquela época a gente demorava muito, né? Não tinha internet, não tinha correio, não tinha telefone. Tinha que mandar uma pessoa ir a pé por aquelas estradas, procurar onde Jesus estava, para dizer para ele que Lázaro estava enfermo, aquele que tu amas. Olha que bonito. Aquele amigo querido do coração. E Jesus, ouvindo isso, disse, 2 pontos. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus já sabia que morte que era essa, que enfermidade que era essa de Lázaro. Então, já estava preparado para que Jesus lá fosse e glorificasse a Deus com aquilo que ele ia fazer, tá? Com essa morte de Lázaro, ele já sabia, tanto é que ele fala aqui. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. De novo, João está falando que ele amava esses irmãos. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Gente, tudo, depois que vocês ouvirem toda a passagem, vocês vão ver que era tudo de propósito. Jesus ainda ficou 2 dias lá onde ele estava. Ele não foi de imediato. Exatamente para que essa enfermidade levasse Lázaro à morte e Lázaro fosse enterrado. Vocês vão ver daqui a pouco. Era necessário, Jesus sabia disso, ainda fica 2 dias. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, gente, Rabi é mestre, tá? É um diminutivo de rabino. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus estava na Judéia e houve lá uma discussão, até um trecho que é chamado a blasfêmia dos fariseus. Eles começam a atacar Jesus e queriam apedrejá-lo. Então os discípulos eram muito cuidadosos com Jesus, eles zelavam por Jesus. Os apóstolos tinham muito cuidado com esses ataques, eles tiravam Jesus de cena, eles avisavam Jesus para não ir naquele lugar. Então agora eles estão dizendo aqui, os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá, ou seja, o senhor já vai de novo para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? O dia tem 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Calma, gente. Eu ando com a luz. Eu ando durante o dia, ou seja, eu ando na claridade, eu ando nas boas energias, eu ando na luz do meu Pai, que é Deus. E aqui não vamos confundir Deus com Javé, não, com Jeová, não, nem com Alá, tá? É Deus Pai mesmo. E o Evangelho de João é o que mais mostra esse Deus onipotente, onipresente, esse Pai, que Jesus coloca o nome de Pai. Não é Jeová, não. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
Gente, Jesus aqui não está falando para fazer viagem só andando de dia, não, tá? Ele está aqui fazendo uma diferença entre a luz e as trevas, mostrando para os apóstolos que eles não tivessem medo, receio dele ir lá na Judéia, porque ele estava andando com a luz. Então ele não tropeça, não precisa ter esse cuidado, não. Nele não há luz, é aquele que anda na escuridão. E a gente vê tanta gente andando na escuridão, né, gente? Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. O que Jesus quis dizer com isso? Lázaro está dormindo. Lázaro foi colocado tipo como que eu vou falar, gente? Uma quarentena, né? Lázaro foi colocado para esperar exatamente Jesus chegar. Jesus tinha que fazer aquele feito e para chamar a atenção que ele ia fazer com Lázaro, era necessário que acontecesse um tempo. Então ele aqui está querendo mostrar para os discípulos: Lázaro dorme. Olha o que eles falam. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Os apóstolos entenderam que Jesus estava falando que Lázaro estava repousando, dormindo. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Pronto, acaba com essa polêmica. Eu quis mostrar para vocês que Lázaro estava num sono me esperando. Catalepsia. Ou tipo, quem sou eu para falar que era catalepsia, né, gente? Para Deus nada é impossível. E Jesus fazia as coisas pela ordem do Pai. Tanto é que ele fala: eu de mim mesmo não faço nada. As obras são do Pai. Então, como houve essa confusão e os apóstolos não entenderam que Jesus estava falando desse sono, ou seja, ele de longe colocou Lázaro para dormir. Dormir. Lembra daquela passagem da menina? Que ela estava fora do corpo e Jesus faz ela voltar para o corpo? Era um sono. E aqui Jesus quis ensinar para os discípulos: Lázaro está no sono. Mas eles não entenderam, então Jesus lança essa frase aí: Lázaro está morto. Pronto. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, ele mostra aqui várias vezes: é muito bom que eu não estava lá. Ele fez de propósito, gente, está claro aqui, muito claro. Então ele coloca: eu folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Ele queria mostrar para os discípulos. Gente, na verdade, esses 3, 4, 5 anos que Jesus passou no seu messianato, ele teve que ficar provando para as pessoas que ele era o Messias. Vocês perceberam? Quase todas as passagens ele está sempre provando, por mais que ele fizesse. Ele ressuscitava aqui, multiplicava pão ali, andava por cima das águas, volitava, desaparecia da multidão e aparecia em outro lugar, mas mesmo assim as pessoas ficavam perguntando: quem é o Senhor? O Senhor é o Messias mesmo? Então, ele perdeu muito tempo em ter que provar quem era ele. Ainda mais que Jesus estava achando que os judeus iam aceitá-lo. Mas não, ele teve muita dificuldade. Ele foi muito atacado. Quando ele curava no sábado, então,
ele era atacado por causa do sábado, mas ele não era reconhecido que ele curava. Eu até tenho umas anotações aqui nas laterais do meu Novo Testamento, onde eu coloco assim, dá mais importância essa questão de folgar no sábado, que não pode fazer nada no sábado, que é a cura de um cego. Você imagina uma pessoa a vida inteira cega e de repente ela passa a enxergar, você vai dar importância se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça. Você vai dar importância que aquela pessoa voltou a enxergar. Tem aquela passagem que ele manda o aleijado levantar, toma a tua cama e anda. E o homem andou. Só que Jesus manda ele levar a cama dele, porque ele foi levado na cama. Naquela época não tinha cadeira de roda, né, gente? Tinha ambulância. Então carregava o doente com a cama e tudo. E Jesus fala para ele, toma a tua cama e anda. Leva a sua cama com você. E os escribas e fariseus vão julgar esse homem, porque era sábado, ele não podia carregar a cama dele. Olha isso, gente. Não pode carregar a cama no sábado. O homem carregou porque ele tinha que desentulhar o lugar que estava apinhado de gente. É aquela passagem que eles descem esse homem pelo telhado com a cama e tudo. Eles tiram o telhado, descem a cama para Jesus curá-lo. Mas como tinha uma multidão, Jesus fala com ele, leva a tua cama. E os escribas e fariseus encontram com ele e vão falar com ele, você não pode carregar a cama no sábado. Olha só, que horror. Mas no Velho Testamento também tem uma passagem. Um homem, a família dele estava com fome e não tinha lenha para cozinhar. Ele saiu então no campo e foi catar uns gravetos, que está escrito lá no Velho Testamento. Eu não me lembro agora onde está essa passagem, porque eu não me interesso muito pelo Velho Testamento, não. Mas eles então vão lá dizer para o homem, você vai ser apedrejado, porque você está catando lenha no sábado. Ele ainda explica, eu vou fazer o alimento para os meus filhos, eu preciso de fogo. E eles mandam apedrejar o homem. Jeová manda apedrejar o homem porque ele estava catando lenha para cozinhar para os filhos. Só que era sábado e não podia catar lenha. Olha isso. É igual a cama desse homem aqui. Mas por que eu estou falando isso, né? Então, Jesus estava dizendo para eles que era para eles acreditar nele. Então Jesus ia fazer um grande feito, né? Um grande prodígio para que acreditassem nele. Vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé. Gente, Tomé era irmão de Jesus, tá? Disse, irmão, filho de Maria com José. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo. Tinha um negócio de colocar um outro nome, né? Os judeus tinham muito isso, 2 nomes. Aos condiscípulos. Tomé então vai dizer, vamos nós também para morrermos com ele. Eu não entendi isso aqui. Lázaro está morto. Aí Tomé fala, vamos nós também para morrermos com ele. Deve ser porque Jesus falou que era para a glória de Deus. Deve ser porque Jesus falou, era necessário levar esse tempo, Lázaro dorme, Lázaro está no sono, para que eu chegue lá e faça um prodígio e vocês vão acreditar em mim. Aí Tomé então vai dizer, vamos nós também para morrermos com ele. Eu até coloquei um ponto de interrogação do lado, não entendi muito bem isso não. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Gente, 4 dias. Ele já estava na sepultura. Aqueles 2 dias que Jesus ficou lá no lugar onde ele estava. E depois esses 2 dias de viagem. Que ele comenta sobre andar na luz, né? Andar de dia. Durante o dia. Com a luz do dia, do sol. Então já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Como é que era essa sepultura? Eu já falei sobre isso. Na montanha
tinha umas cavernas, umas fendas, ali depositava o corpo e fechava com uma grande pedra, deixava o corpo lá. E tinha um ritual de preparar o corpo, passar óleo, envolver num lençol, não existia caixão não, tá, gente? Embrulhava num lençol, deitava o corpo lá dentro daquela pedra e lá deixava acontecer, né, a situação aí que acontece com o corpo. Ora, João dizendo, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, por isso eles levaram 2 dias. Vamos ver o que é um estádio? Eu fui procurar no Google e achei. Um estádio, ele é 185 metros. Um estádio, 185 metros. Então, se a gente fizer as contas aqui, dá 2.775 metros que eles andaram. Entendeu? Então, era muito longe. Para andar a pé, né, gente? Se fosse hoje a gente com o nosso Fusquinha, ou com o nosso Porsche, ou com o nosso ônibus, ou com o nosso avião, no instantinho estava lá. Naquela época era pé no chão mesmo, tá? Então, um estádio é 185 metros. Como ele andou 15 estádios, eu fiz a multiplicação, deu 2.775 metros, tá bom? E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Então elas eram muito conhecidas na aldeia. E o povo judeu, assim como é muito solidário nas festas, que foi a última gravação que eu fiz das bodas de Canaã, eles também eram muito solidários na morte. As residências ficavam lotadas, os velórios eram feitos em casa, e não é só naquela época não. Eu mesmo vi muito velório em casa, na minha infância, na minha mocidade, e acho que era até mais bonito, tá? Ali junto da família, aquela coisa toda. Agora é que ficar obrigatório ter que levar para cemitério. Então, esses judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta era assim mesmo, lembra? Quando a gente falou de Marta e Maria. Marta era afobada, corria para tudo, queria acertar tudo, queria consertar tudo. Maria já era calminha, sossegada, ficou sentada em casa, chorando a morte do irmão. E Marta já foi logo encontrar com Jesus. Lá na estrada, vamos dizer assim, na entrada da aldeia, ela foi encontrar com ele. Então, Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, quando ela encontra Jesus na estrada, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha como ela acreditava em Jesus. Ela mandou chamá-lo. Mas ele levou 4 dias para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, Senhor. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Olha a fé dela. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas também eu sei que se o Senhor pedir a Deus, ele vai te conceder. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Jesus já sabia que ele ia chegar lá e ia ressuscitar Lázaro. Era necessário para glorificar a Deus e para que o povo acreditasse nele, em Jesus. Você quer coisa mais maravilhosa do que ressuscitar uma pessoa, um defunto, ainda mais há 4 dias já enterrado?
Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui Marta já confundiu. Quando Jesus fala com ela, seu irmão há de ressuscitar. Ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Era aquele negócio do julgamento final, e que vão ressuscitar os vivos e os mortos, e que os mortos vão subir com o corpo de carne, com o corpo físico. Eu acho isso um filme de terror, tá, gente? Você já pensou, de repente, começar a subir um monte de gente com o corpo e tudo? A pessoa tá de camisola, tá de pijama, tá de cueca, tá nua, tomando banho, aí começa a subir, que monte de gente, neném, criancinha, cachorro, gato, papagaio, imagina que coisa mais de filme de terror isso. É coisa de zumbi, é filme de zumbi isso, tá? Pessoas com o corpo subindo. Tem as cartas de Cristo que eu gosto muito de ouvir, são 9 cartas. E tem uma das cartas que ele fala, que bobagem é essa? O que eu iria fazer com um corpo na vida espiritual? O que eu ia fazer com esse corpo lá? Ficar arrastando um corpo pesado? Se o espírito pode ter uma liberdade, eu acho isso muito estranho. Eu, por exemplo, comigo, eu não quero que isso aconteça. Você imagina? Você vai chegar no mundo espiritual, olha aqui, gente, olha as pelancas que eu tô. Fraqueza, velhice. Imagina, eu vou chegar lá e vou fazer o que com esse corpo? Né? O que eu vou fazer com esse corpo? Esse corpo tem que voltar ao pó. Ele veio do pó, ele volta para o pó. Então, Marta vai dizer, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui Jesus já está falando da morte do corpo. Viverá ou eu ressuscito e volto ele para o corpo, ou ele vai viver lá no mundo espiritual em espírito. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Ele está perguntando para Marta. Você crê nisso? Que não vai haver morte? Você acredita nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ou seja, ela aqui mostra para ele a fé que ela tinha e mostra para ele que ela acredita nele porque ela sabe que ele é o Cristo. Ela sabe. É o Filho de Deus, quer dizer, é o Cristo enviado, o Cristo planetário enviado por Deus. Havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, a sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela manda um recado para Maria. Maria, vem cá, minha filha. Você está fazendo o que aí dentro de casa sentada? Eu não mandei chamar Jesus. Jesus chegou e você vem aqui prestigiá-lo, vê-lo, ver o que ele vai fazer com o nosso irmão, tá? Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ela obedeceu a Marta. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Jesus ainda não tinha chegado lá na aldeia, onde Lázaro estava sepultado. E Maria já tinha saído para ir lá encontrar com eles. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Aí, veja bem, quando Maria vai para encontrar Jesus e Marta, vai todo mundo, aquela multidão que estava com ela, vai atrás dela. Sabe por quê também?
Eles gostavam muito dessa coisa de chorar, eu já comentei isso. Aquela coisa de descabelar, arrancar os cabelos, às vezes rasgava as roupas e pranteavam o defunto. Tinha um negócio de prantear, gritar, lamuriar a morte de alguém. Aí tinham muita curiosidade também para ver quem estava chorando, quem estava gritando, né? Essa coisa toda. Tem muita gente que vai em velório para isso, tá? Tem muita gente que vai em velório por curiosidade para ver a reação dos familiares. Se a viúva vai chorar, se o viúvo vai chorar, se o filho vai chorar, como que chorou, se chorou pouco, se não chorou nada. Velório é uma coisa muito ingrata, velório é uma coisa horrível, horrível. Uma vez eu fiz um estudo muito profundo a respeito do velório. É preferível não ir do que ir por curiosidade ou ir para poder ficar vendo a cara dos outros chorando. E contar caso, contar piada, e até mesmo tem velório que bebe cachaça, né, gente? E tem que levar café, biscoitinho, pão para as pessoas como se fosse uma festa, né? Então, vai ao sepulcro para chorar ali, vamos atrás para a gente ver. Tendo, pois, Marta chegado aonde Jesus estava e vendo-o, desculpa, gente, Maria, eu falei Marta. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor não estava. Nós mandamos chamar o Senhor demorou muito. Não está escrito aqui não, eu que estou falando, tá, gente? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Eles eram amigos. Jesus gostava demais de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus tinha um respeito por Maria, por causa de ter lavado os pés dele. Judas recriminou quando ela passou aqueles olhos no pé dele. Judas disse: para que gastar tanto com óleo? Podia usar esse dinheiro para dar alimento para os pobres. É assim que Judas fala. E Jesus fala: não fala isso dela. É a única casa onde eu cheguei e fui recebido com tanto zelo. Ela higienizou os pés, aqueles pés cansados, né? Eu já falei sobre isso. Aqueles pés que deviam estar rachados de tanto andar nos desertos. E aí Jesus disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aí ele chega lá naquela pedra, naquela gruta onde haviam sepultado Lázaro. Olha aqui, a seguir. E Jesus chorou. Nesse momento que Marta, né, que as pessoas falam com ele, vem e vê. Ele chora. Por que ele chora? Ele viu a condição que Lázaro estava, né, gente? Já estava em decomposição. Imagina 4 dias, sem a preparação, né? Porque hoje a gente vê esses velórios desses homens importantes aí que leva dias para enterrar, mas aí os médicos, cientistas aplicam aquele monte de remédio, sei lá como é que faz, para mumificar, né? Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Jesus amava tanto a Lázaro que ele chora. Olha como que ele o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Era isso que Jesus queria. Gente, vocês me dão um pouquinho de licença, eu vou abrir um pouquinho a minha porta, porque está um calor. Só um minutinho. Só assim um pouquinho para ventilar, já ventilou. Vocês cansaram tanto de me ouvir falar que estava
fazendo tanto frio, agora estou eu querendo um vento porque está fazendo muito calor. É uma loucura esse tempo, né? Uma hora está frio demais, outra hora está calor demais. Então eles vão perguntar, se ele curou o cego, será que ele não pode fazer alguma coisa por Lázaro, já que ele o ama tanto e está até chorando, né? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Movendo-se em si é rodar. Ele moveu em si mesmo. Ou seja, ele deu um comando, para de chorar. Não foi você que resolveu que era assim? Para com essa choradeira. Jesus não se dava esse direito. Deve ser o quê? A única vez que a gente vê que Jesus chorou. Não, ele chorou lá em Corazim também. Corazim, Corazim, ai de ti. Então, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. A caverna está lá, eles colocavam aquela pedra enorme para as pessoas não entrarem, para animais não entrarem, né? Predadores, corvo, esses animais aí que se alimentam de corpo. Então era muito bem fechado, com uma pedra enorme. Disse Jesus. Primeiro ele ficou impressionado com o estado que estava Lázaro, que ele viu. Jesus via através, né, da parede, da pedra, ele via. Tirai a pedra. Aqui Jesus começa a usar contribuição, ele começa a usar energia da multidão. Tira a pedra. Ele começa a dar comandos. Tirai a pedra. Vamos trazer para os dias de hoje? Quantos de nós estamos atrás de uma pedra, gente? Aquela pedra enorme que fica nos escondendo, que as pessoas não nos veem e que a gente não vê o mundo também lá fora. Eu repito muito. A gente tem uma pedra e não vê a miséria, não vê a pobreza, não vê a doença, não vê a fome, não vê as judiações que acontecem por aí. Tira essa pedra. Outro exemplo também que a gente pode dar é carregar a pedra pesada, né? Tira essa pedra, joga essa pedra fora. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Como se ele não soubesse, né, gente? O corpo já cheira mal, Senhor. Já tem 4 dias que esse corpo está aí. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Marta, já está você duvidando, Marta? Eu não te falei que o que está acontecendo é para a glória de Deus? E para você acreditar. Porque veja bem, quando Jesus fazia esses prodígios, ele usava a energia dos que estavam em volta dele. Era muito comum ele usar Pedro, Tiago e João, que eram os 3 médiuns doadores que ele tinha sempre com ele. Então, se na hora de um prodígio, a Igreja Católica chama de milagre, chama do nome que quiser. Na hora de um milagre, se tem alguém ali do lado duvidando, pode atrapalhar. É o fluxo de energia que Jesus estava usando e que pode se partir. É igual quando a gente dirige reunião mediúnica, eu já dirigi muita reunião mediúnica, reunião de desobsessão, há muito tempo, né, gente? Que hoje em dia eu deixei tudo isso.
E a gente pedia muito aos médiuns, vão manter o pensamento ligado nisso que nós estamos fazendo, manter aquele pensamento uníssono, todo mundo junto, pensando, para formar uma egrégora salutar, para a gente poder agir, para a gente poder ajudar a quem está se manifestando e precisando de ajuda. Eu não disse que se você crê, você vai ver a glória de Deus agora? Acredita, mulher! Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ou seja, lá quando ele recebeu o recado de que Lázaro estava morto, Lázaro estava enfermo, ele já tinha pedido ao Pai: Pai, eu quero fazer um feito para te glorificar, mas eu vou precisar do Senhor. O Senhor vai manter Lázaro num sono, né? Tipo uma catalepsia, ou mesmo morto, mas que eu o ressuscite para a glória do Senhor. E aqui ele já vai agradecer a Deus. Olha a fé dele também, né, gente? Eu bem sei que sempre me ouves, Pai. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, esse agradecimento que ele fez, ele poderia ter feito em pensamento, ou nem feito. Ele já sabia que Deus ia ressuscitar Lázaro. Ele já sabia. Mas ele falou alto para todo mundo escutar e acreditar nele. E acreditar em Deus. Não é só acreditar em Jesus, não. Em Deus também. Então, para que creiam que tu me enviaste. Eu não estou aqui por minha conta, não. Foi o Senhor que me enviou. Foi o Senhor que me deu esses poderes. E tendo dito isto, clamou com grande voz. Ele já tinha clamado com grande voz: tirai a pedra. E agora ele vai dizer com grande voz de novo: Lázaro, saia para fora. Olha a coragem de Jesus. 4 dias que aquele corpo já estava sepultado. Lázaro, saia para fora. Vamos trazer para nós? Quantos de nós estão dormindo um sono? Um sono. Não sai do mesmismo. Não sai de trás da pedra. Não sai do sepulcro. Não sai dos vícios, das viciações, não sai de fazer o mal, não sai de ter maus pensamentos, não sai de sacrificar as pessoas, das maldades, das corrupções, dos furtos, das monte de situação em que a gente entra nela. Sai para fora, sai de dentro desse sepulcro, levanta dessa cama. Isso, a gente falou muito sobre isso outro dia, né? Então, a gente aqui está vendo Jesus dando uma ordem: Lázaro, sai para fora, sai daí, Lázaro, sai! E o defunto saiu. Gente, vocês já pararam para pensar que figura que deve ter sido? Aquele corpo todo enrolado em lençóis e devia ser de cor clarinha, né, gente? Então, aqui me deu até coceira. Você imagina um defunto? Como é que fala em inglês aí? Zumbi, né, gente? 4 dias. O corpo já entrando em decomposição. E Lázaro sai. Ele tinha as mãos, olha só, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados em faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus. Ele estava todo enrolado, é uma múmia, né, gente? Igual uma múmia.
e o rosto estava com lenço. Era muito costume cobrir o rosto com outro pano. Enrolava daqui para baixo, as mãos ficavam atadas e os pés também. Amarrava o defunto. E eu me lembro disso, que às vezes o sepultamento ia demorar, sabe aqueles velórios longos que tinha antigamente? Então era muito costume amarrar as mãos. Por quê? Para não ficar de qualquer jeito, com os braços, com as mãos de qualquer jeito. E também amarrava aqui, ó. Botava um pano aqui assim, para o queixo não cair. E o defunto ficava com aquela boca aberta. Eu vi muito isso em velório, muito. É muito estranho, mas é muito válido. E eu mesmo já fiz isso com o defunto. Amarrar e ajeitar o corpo. Porque o corpo vai esfriar com aquele tipo de posição que muitas vezes não é muito conveniente. Imagina um morto sentado numa cadeira. Aí ele vai ficar ali, assentado, né? Porque ele vai parar a corrente sanguínea, ele vai esfriar, vai congelar e ele vai ficar naquela posição. A gente tem que ajeitar o defunto. E hoje a gente paga para isso, né, gente? Antigamente a gente fazia assim, era em casa mesmo. Eu já fiz isso. Eu assisti quando eu trabalhava lá no centro espírita que eu fundei, chamado Celuz, que aliás eu tenho uma saudade enorme daquela casa. Aí vieram correndo me falar que um vizinho lá tinha caído no banheiro e que tinha morrido, que ele estava esperando ambulância, não sei o quê. Quando eu cheguei, eles tinham deitado o defunto no braço do sofá. A cabeça estava assim, ó, o corpo no sofá e aqui. E os pés do outro lado no braço do sofá, ou seja, o que ia acontecer com ele? Aí eu tirei, ficaram impressionados, né, com a minha frieza para fazer isso. Eu tirei, deitei ele reto no sofá, não, desculpa, pedi para me ajudar e levei ele para a cama, porque a cama tinha espaço para esticar as pernas e colocar o pescoço, tá? E eu pedi um paninho, que ele já estava ficando com a boca aberta, porque lá é um bairro muito longe, muito difícil de chegar a ambulância lá. Até chegar essa ambulância, aquela coisa toda. Eu pedi um pano e amarrei aqui. Falei, não assusta não, gente, é para não ficar com a boca aberta. E fechei os olhos dele. E acertei as pernas retinha. Não amarrei perna não, mas os olhos eu fechei e amarrei a boca. Então, veja bem, Lázaro estava todo atado, todo amarrado. Então, Jesus vai dizer, desligai-o e deixai-o ir. Desata, tira esses nós, tira essas amarras. Você está parecendo um defunto que está amarrado. Desliga, desata esses nós. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Era isso que Jesus queria. Ter crédito perante aquele povo tão materialista, perante aquele povo que não aceitou Jesus como Messias e não aceita até hoje, gente. O povo judeu está esperando o Messias 2024 anos. Olha que trabalho mais difícil que foi de Jesus. Tudo que ele fez e como fez. E como diz Amélia Rodrigues, se fosse escrever tudo, não haveria biblioteca no mundo que coubesse os feitos de Jesus. Isso que está contido aqui no Novo Testamento, ao mínimo, é sucinto, é raso. E foi transcrito, porque Jesus nunca escreveu nada.
E quando outro escreve, ele muitas vezes não descreve aquilo do jeito que a pessoa fez. Isso todo mundo sabe. Toda biografia tem sempre uma reclamação. Não é assim, não foi assim que eu fiz. Porque é igual se eu contasse para vocês que passou um furacão por aqui. Por mais que eu descreva os feitos do furacão, não é a mesma coisa que eu vi. Eu posso falar que arrancou telhado, eu posso falar que levou carro, que derrubou árvores, os desastres que fez, mas não é a mesma coisa de que quando a própria pessoa vê, entendeu? Então, Jesus não escreveu nada. E quantos 4 evangelistas escreveram? E mais as cartas de Paulo, de Tiago, de Judas, o outro Judas, né, gente? E de João, não contém nem 1/10 do que Jesus fez, das coisas que Jesus fez. E aqui João encerra o trecho da ressurreição de Lázaro dizendo: então creram nele, acreditaram nele. Mas e lá para trás, quanta coisa que ele fez, né? Toda aqueles prodígios, transformar água em vinho, ressuscitar o filho da viúva de Naim, que ele também ressuscitou, levantar a menina, a filha de Jairo, e curar a mulher hemorrágica. E quantos ele curou, né? Os cegos, os leprosos, quantos prodígios Jesus não fez. E era difícil acreditar nele. E, infelizmente, o local que ele tanto ama, né, que é Jerusalém, que é a Palestina, não acredita nele. Está esperando a vinda do Messias até hoje. Fica aí, então, a ressurreição de Lázaro. Dá uma olhadinha lá no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 45. A gente vai fazer um comentário rapidinho sobre a nossa frase, que hoje a gente está extrapolando o tempo. Não falei com vocês que era bem grandinho? Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia. Põe a misericórdia dentro do seu coração. Por quê? Eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, tenha misericórdia. Principalmente daquele que está no erro, que naquela época chamava de pecador. Tenha misericórdia e não julgamento e, pior ainda, condenação. E, muito pior ainda, execução. Julga, condena e executa. Que Jesus nos abençoe. E eu desejo do fundo do meu coração que cada um de nós coloque Lázaro dentro de nós. Tira a pedra, sai para fora, desata os laços. Seja livre. Seja livre, porque você é livre. Aliás, eu pensei em colocar uma camisa que tem uma borboleta muito bonita e está escrito assim, eu sou livre. Eu pensei em colocar e esqueci, gente, tá bom? Eu desejo que Jesus nos abençoe a todos que estão me ouvindo e que a gente possa refletir muito. E ainda um último aviso. Muita gente confunde esse Lázaro com aquele Lázaro do rico e Lázaro. Não é não, tá, gente? É o outro Lázaro. Aquele era um mendigo que vivia lá nas ruas. Esse vivia na aldeia, lá em Betânia, junto com as 2 irmãs. Um beijo no seu coração.